começar, eu ia te pedir para você começar, na realidade, explicando como que funcionam as energias do tarô e, se for possível, comparar, né, dizer a diferença entre o tarô e outros oráculos. Bom, na verdade, os oráculos, né, são todos os oráculos são formas que os humanos encontraram para Uhum, entender as forças invisíveis, não é? Então, durante uhum, muito tempo acreditavam-se que eram, né, eram as divindades falando, né? No caso dos uhum, búzios ou do Pelé de Fá, os orixás, no caso dos ciganos também, não é? A sorte, a fortuna, né? E no caso do tarot uhum, também. Enfim, imaginava-se que era a forma de a gente, diante de dúvidas que o homem não conseguia responder de ponto de vista racional, porque ele não tinha todos os elementos possíveis para uma decisão, então se utilizava os oráculos. O tarô, uhum. ninguém sabe ao certo de onde ele surgiu. Sabe-se que Tá. os primeiros baralhos surgiram na Itália, né, entre o século Uhum, XIV e XV, mas esses desenhos, os estudiosos, principalmente os estudiosos místicos e esotéricos, acreditam a símbolos que existam há milhares de anos. Eu gosto muito de uma explicação da Luísa Papaléu, e eu acho que o Ney Naif também usa essa explicação, mostrando que uhum, sábios egípcios, né, condensaram uma série de informações em desenhos e imaginando, né, que o mundo entraria numa degradação moral, que as pessoas se perderiam nos conhecimentos espirituais, eles disseram a melhor maneira de a gente deixar esses conhecimentos registrados seria através dos vícios humanos, então através dos jogos. Então, uhum. de uma maneira muito discreta, uma maneira muito esperta também, uma série de informações foram deixadas nas cartas do tarô. O tarô ele não é uma ciência mediúnica, né? Então, assim, não é, você Uhum. não precisa ser médium ou sensitivo para poder Tá, tirar o tarô. Você precisa ser uma pessoa tecnicamente preparada para isso. Né? É tá. óbvio que uma pessoa que possui uma mediunidade, uma sensibilidade, ele pode agregar informações que ele está sentindo, mas ele não pode atribuir essas informações ao tarô. O tarô é a leitura das cartas, cada carta tem um símbolo, tem uma série de símbolos, cada carta tem uma série Uhum, de códigos, né, que você precisa uhum. traduzir para nosso, para Tá, nosso, para nosso, para nossa realidade. tá. E a manifestação do inconsciente, né? A manifestação do inconsciente. É, Então, essa é a mesma manifestação que pode se dar, por exemplo, através dos sonhos, né? O tá. tarô, ele é uma ciência, um campo de saber divinatório, Tá. mas ele está muito restrito ao momento atual, entre 6 meses e um ano, né? Então, o Acho que próprio essa é a Ney grande Naif... diferença também, né? Essa é a grande Como? diferença também. É a grande diferença. Não é um período muito longo, né? Não, não, não. Então, os búzios, por exemplo, podem falar de odus, né, de caminhos de destino. E esses caminhos, eles são imutáveis. A astrologia te dá uma possibilidade de você entender quem você é, não é? O Uhum. tarô, ele vai falar como você está neste momento. Né? Ele vai te trazer um Tá. raio-x daquele momento e a partir Uhum. daí o desenrolar da sua vida nos próximos 6 meses a um ano. Então Tá. essa é uma grande característica do tarô. Tá. Tá. E pelo o pouco que eu sei, ele, em relação ao baralho cigano, o baralho cigano é mais curto ainda do que o tarô, não é isso? É, é que tem uma série de, por exemplo, há quem diga, né, as ciganas dizem que, por exemplo, homens não podem jogar baralho cigano, né? Tá. É uma polêmica nisso, nessa história. Tá. É, Uhum. eu não. Aí começa uma coisa, o quão profundo, o quanto de conhecimento se existe mais ou menos
coisas a serem estudadas. Eu acho que os oráculos, qualquer tipo de oráculo, você vai levar anos e anos e anos e anos para entender todos os simbolismos, né? Tá. Eles são muitas informações. Quando você pega, por exemplo, uma carta como a Justiça, vou mostrar aqui, ou a Aham. Imperatriz, por exemplo, as Uhum. cores vão dizer muita coisa. Se elas estão sentadas, se elas estão de pé, se elas estão olhando para você, se elas estão olhando para a esquerda, se elas estão olhando para a direita, quais Tá. são os outros elementos que compõem, não é, a carta. Eles vão trazer muita coisa que você vai precisar interpretar. E aí, isso Tá. juntamente, você tem os arcanos maiores, né? Arcanos é uma palavra que significa mistério. Esses arcanos Tá. maiores, eles vão dar as linhas gerais. Os outros são Tá. 22, e as outras Tá. 56 cartas, que são os arcanos menores, eles vão explicar com detalhes como esses arcanos maiores vão se manifestar na vida. Então, só voltando em relação ao baralho cigano, as Sim. cartas do baralho cigano, elas têm uma outra dinâmica, têm uma outra lógica. E Uhum. como eu não sou especialista, eu não gosto Sim. de estabelecer aí Falar uma muito, comparação. né? Uhum. Eu acredito Uhum. que todos os oráculos, quando bem estudados por pessoas muito sérias, eles podem trazer as respostas necessárias. Bom, na verdade, é o seguinte, vamos falar só de 2021. Sim. O ano de Tá. 2020 foi um ano 4, um ano do imperador. E o ano do Certo. imperador, ele fala muito que foi a discussão sobre poder, sobre autoridade, até sobre Uhum. intolerância, Uhum. dentro de uma leitura, até do que o Ney Naif usa, dentro de uma casa negativa, Uhum. poderia falar de restrição, de limitação. Já o ano de 2021 é um ano 5. É um ano do Tá. Papa, do Sumo Sacerdote, do Hierofante, né? Então a gente está falando, bom, já começando que no 5, o número 5 dentro do tarô é o número da superação. É o número que vem Tá. depois de um período de um certo equilíbrio, de uma certa estabilidade, né? Assim, o número 5 ele vem mexer e trazer boas novas, trazer melhorias, trazer. A palavra realmente, o número 5 vem muito no sentido da superação, né? De Então encontrar é uma coisa saídas. boa, é uma coisa positiva, não é O isso? número 5 sim. O número 5 quando ele Tá. vem trazendo superação. Ele vem Tá. passar, ele vem, olha, tem essa situação, a gente vai ir a gente vai subir um degrau, né? A gente vai dar alguns Uhum. passos. O sumo sacerdote, por outro lado, ele é um ano que vai exigir, aí de todos, né? Enquanto 2021, número 5 também, mas na carta do sumo Tá. sacerdote, do Hierofante e do Papa. Ele é um ano que vai exigir, primeira coisa, sabedoria, né? Tá. Sabedoria de todos nós, né? Uhum. Valorização do conhecimento, né? O conhecimento. Então, muita gente que inventou histórias, eu até disse, tenho amigos aí que são jornalistas, Hum. os Hum. pilantras não terão vez no ano de 2021. As máscaras já têm caído Graças a praticamente. Deus. É, ele é um ano cuja energia, cuja egrégora valoriza realmente a sabedoria, a Tá. experiência, a maturidade. Mas é um ano também que fala muito aí de legalidade. O que é isso? É um ano que não vai comportar gambiarra, é um ano que não comporta é, desonestidade, é um ano que não vai comportar má fé, é um ano que vai exigir uma postura muito correta, muito Ok. ética, muito íntegra. Então, o que a gente tem visto nesses últimos anos, por exemplo, nesse ano de 2020? A gente viu 20. poder pelo poder. E aí eu não estou entrando Sim. no viés de um determinado político ou de outro. Então, é mais ou menos o Sim. seguinte: Sim. não importa se o meu político é desonesto, ele é errado, o importa é que ele é o meu Uhum. político, né? Então, assim, é o poder pelo poder. O que importa é, o importante é manter o poder
custe o que custar. 2021, com essa ideia de sumo sacerdote, não. Significa que você terá que ter responsabilidade, sabedoria, ética e honestidade para poder exercer a sua função e o seu ofício. O problema não é de 2021, no quesito hierofante, sumo sacerdote, papa, é o dogmatismo. Então, esse é um problema. É aquela coisa do... Oi, alô? Já travou de novo? Eu tô te ouvindo. Tá bom. Então, é o problema do dogmatismo. Eu estou prestando tanta atenção que você achou que eu tinha congelado, né? Não entendi. Eu estava prestando tanta atenção que você achou que eu tinha congelado, né? Ah, sim. Então, o problema é o dogmatismo. Então, assim, que é um pouco, até se a gente recuperar um pouco do Saturno em Aquário, é mais ou menos o seguinte. A verdade do meu grupo é o que conta, né? A verdade da minha turma é o que conta. Então, aí a coisa embaça. Então, aí a coisa do tipo... a imposição de verdades. Aí a coisa enrosca o pé do frango azeda nesse sentido. Mas é um ano que tem muito aspecto favorável, né, em termos do tarô, em termos da carta do sumo sacerdote. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, essa questão do negacionismo, que é tão criticada hoje em dia, é algo que pode continuar ou vai ser como que fala? Desmascarado, essa coisa do negacionismo. Não. Negacionismo. Não. Eu acho essa coisa do negacionismo que não é de agora, né? A gente acha que foi de 2020. Essa ideia de horror às vacinas já vem de um tempo para cá, né? Enfim, mas isso, na verdade, nós estamos, seja com a entrada, né? Vamos falar um pouquinho só de astrologia, seja com a entrada do Saturno e Júpiter em Aquário, seja com a conjunção que haverá em Aquário, mas seja também com a carta do sumo sacerdote, significa que a autoridade ela é construída em cima do conhecimento. Então é o conhecimento que vale. Então a palavra de um cientista cada vez mais terá o peso. Quando eu falei que os pilantras serão desmascarados, é um pouco nesse sentido, porque até então as coisas estavam muito construídas em cima de poder pelo poder, pela habilidade que você chegou ao poder. Agora, a partir de 2021, com um hierofante no tarô, significa que o que vale é o conhecimento, o que vale é a sua capacidade, é o seu domínio que você tem sobre um assunto. Que legal. Assim, não que o ano vai ser fácil, mas pelo menos dá um pouco de esperança, sabendo que essa energia vai estar mais forte, né? Essa questão da verdade, né? Para quem trabalha nessa mente, para quem acredita nisso tudo, enfim. Legal. E o mundo, assim, como que vai estar o ano que vem? Ou você tem mais alguma coisa? Você tem mais alguma coisa em relação ao ano ou vamos falar do mundo? Que você tinha... Vamos abrir para quem quiser, para a gente abrir as cartas das pessoas. É isso, é um ano 5, é um ano que vai falar de superação, é um ano que vai trazer essa autoridade no sentido do conhecimento, que vai exigir legalidade, que vai exigir ética, porque o sumo sacerdote exige. É um ano que não vai dar muito espaço do poder pelo poder. É um ano que realmente assim, o conhecimento passa a ter um protagonismo e o conhecimento verdadeiro, né? Não é esse conhecimento. O único problema é o excesso, vou repetir, o excesso de dogmatismo. Mas vamos abrir para as cartas, quem quiser tirar. A gente tinha combinado de tirar uma carta para o mundo, uma carta para o Brasil e daí abrir para o pessoal, não é isso? Tá bom. Vamos falar o seguinte: essa carta que a gente vai tirar agora é uma carta para as pessoas que estão acompanhando, que vão ver esse vídeo, porque elas vão estar dentro dessa mesma vibração, dentro dessa mesma egrégora, tá? Então, perfeito.
Então, são os sortudos que estão acompanhando a live aí, que você organizou. Então, Epa. vamos ver rapidinho o que a gente pode falar aqui sobre, tirando essa ideia já da carta 5 do Hierofante, mas olha só, é engraçado, porque saiu o Sol, né, com 7 de paus. A gente pode dizer o seguinte, é um ano que são cartas muito positivas. São cartas Legal. de conquistas. São cartas em que existe a vitória. É a carta que mostra que existe um resultado muito favorável para os projetos das pessoas. A gente tirou para as pessoas que vão ter esse acesso, né? Dentro dessa egrégora, dentro desse... Então, são duas cartas altamente positivas. O Sol com o 7 de paus. Então a gente está falando o quê? De vitória, de conquista, de realização, de um ano que, mesmo sendo um ano de ressaca, né? Estou me apropriando da expressão do Robson, mas é um ano que, apesar da ressaca, no final de 2021 tende a ser um ano de realização e de certas conquistas. De olhar para trás no final do ano que vem e falar, pô, consegui, né? Realizei. Sim, realizou. Legal, gente. Parabéns para todo mundo que está online aí. E para o Brasil? Então, vamos ver aqui o que nos espera, né? Para nós, né? A gente sabe que na astrologia não vai ser um ano lá muito fácil para o país, embora, né, sim, aparentemente haverá o crescimento, existe uma perspectiva de crescimento econômico. Para o Brasil, aqui a gente tem, justamente, saiu o Mago com 6 de ouros. Então, é uma carta que fala ainda de obstáculos, né? Significa, a gente poderia dizer o seguinte, que nós temos, sim, todas as capacidades de poder resolver as coisas, mas existe aí até uma certa negligência, né? Eu acho que, do ponto de vista, é um ano que, sim, existe possibilidade de uma melhoria, mas vai ser um ano que vai exigir, a gente vai ter muitos obstáculos econômicos. Muitos obstáculos econômicos. Então, eu estou falando em termos de Brasil, né? Então, uma carta que mostra que, ao contrário das pessoas que estão muito pessimistas, uma carta que até diz que existe mais e que é preciso a gente não cair no canto da sereia, né? Ou seja, é um ano que não comporta, aí volta um pouquinho, confirma a carta do Papa, não comporta negligência em sentido nenhum, mas é um ano que tem potencial, mas ainda assim, economicamente, vai ser um ano complicado para o país. Na realidade, confirma um pouco as nossas expectativas, né? É um ano de trabalho, que pode haver uma melhora, mas que não vai ser nada de graça, né? E nada fluente. Vai ter que mas mais do que isso, vai ter bastante obstáculo. Não é só isso. Não é um ano assim, que vai depender da gente só. Não é um ano que vai depender da gente. Não é um ano que a gente pode... Estou falando como Brasil, né? Não estou falando como Brasil. Okay. Então, assim, não é um ano que você diz assim, não, eu fiz, eu vou ter o resultado. Não. É um ano que você vai fazer, e o resultado não vai ser proporcional ao investimento que você colocou ainda. Entendi. Bom, não vamos falar de pessoas, assim, no caso, tá? Então, vamos abrir para o público. Eu ia começar perguntando sobre... a gente pode perguntar sobre instituições também, né, Ricardo? Pode. A gente pode. Então, vamos começar com a empresa, etc. Isso, vamos começar com a Luminares e, a partir daí, o pessoal começa a enviar quem quiser fazer perguntas. Então, só para orientar o pessoal, eles precisam mandar o nome, a data de nascimento e a pergunta, e uma pergunta não muito complexa, né? Tem que ser mais específica. Tem que ser assim, tem que ser, já determina o problema. Vou arrumar meu cacho. Aí já, né, essa coisa. Tem que ser uma coisa muito já direcionada.
Ok, ok. Já tem uma aqui, a gente vai pegando as perguntas. Mas eu queria que você me falasse como que vai ser o ano para Luminares. Tá, me dá a data de fundação da Luminares. É 20/2/2017. Luminares, Centro de Desenvolvimento Humano, é Centro de isso? Desenvolvimento Humano. Isso. Gente, pode ir mandando as perguntas, a gente vai usando aí, vai anotando. Olha, melhores cartas não poderiam sair, viu? Jura? Olha, saiu uma carta de forte proteção espiritual, saiu a Imperatriz aqui, que sai uma carta também que fala muito de fertilidade. Na verdade, é uma carta que diz o seguinte, que você vai precisar ser muito criativo. Assim, Tá. mas não precisar no sentido de que existe uma situação ruim que você vai ter que achar uma saída. Não, ele está sugerindo, as cartas estão pedindo que você saia do lugar comum, que você inove completamente, você faça coisas completamente diferentes, porque o campo está pedindo existe uma vibração de Originalidade. mas que vai dar muito certo. Viu? Vai dar muito certo. Legal. Porque tem muita proteção espiritual. Ai, que bom. Fico feliz aqui.